Aleluia! Como é bom, queridos irmãos, podemos estar juntos nesta manhã, celebrando, cultuando ao Senhor. Queria que você abaixasse um pouquinho a sua cabeça. E vamos orar ao Senhor. Como é bom, Senhor, louvar e bendizer o teu santo nome. Como é bom, Senhor, por causa de Jesus Cristo, hoje sermos igreja do Senhor Jesus. Como é bom, Senhor, nós podermos hoje chegar a este lugar e adorar o teu nome. Engrandecer-te, porque digno é o Cordeiro da honra, do louvor e toda a glória. Nós consagramos esse tempo a Ti. Fala ao nosso coração, Senhor. Toma a minha vida, meu Deus, apenas como um instrumento nas Tuas mãos. Mas vem nos edificar nesta manhã, transformar a nossa vida, renovar a nossa mente pelo poder da Tua palavra. É a nossa oração, Senhor. No nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 13, versos 14. Quero começar citando uma palavra muito poderosa para as nossas vidas. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir não somente os nossos pensamentos, mas a intenção do nosso coração. Vamos lá, 2 Reis 13, 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. E disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha de vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele tomou. Então disse o rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes se deverias ter ferido. Então feriria os sírios até consumi-los. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Que o Senhor abençoe o entendimento desta palavra nesta manhã, neste lugar. Pensei em vários temas para esta palavra desta manhã, mas no final o tema ficou: a instrução, a palavra profética, o decreto. A instrução, a palavra profética, o decreto. Queridos, temos um texto muito importante na palavra de Deus. Um texto que fala
e nos conscientiza da importância de um profeta. Aquilo que significa um profeta em nossas vidas. O Senhor usou a vida de grandes homens, de grandes profetas. Mas ainda nos dias de hoje, o Senhor tem levantado profetas, porque nós somos uma nação de profetas e adoradores do Deus vivo. E veja que nós entramos num texto, foi a última palavra de direcionamento que o profeta Eliseu estava dando, porque ele estava doente à beira da morte. E o rei Jeoás chegou diante dele e ficou muito triste. Ele temeu em seu coração. E naquele momento, o profeta começa a falar com aquele rei. Aquele profeta começa a dar algumas diretrizes para aquele rei. E a primeira coisa que ele diz para o rei é: retesa o arco. Retesa, irmãos, é estica, põe pressão. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Queridos irmãos, Deus estava dando uma palavra. O profeta, ele significa a voz de Deus. O rei significa quem vai agir em nome de Deus. O profeta, a voz de Deus. O rei, quem vai agir em nome de Deus. E a Bíblia diz que quando o rei Jeoás pegou e ele esticou, e ele se preparou com aquele arco, com aquela flecha para atirar, a Bíblia diz que o profeta veio e colocou a mão dele sobre a mão de Jeoás. Querido, a voz de Deus, ela nos diz: você vai em meu nome, você vai na minha força. Eu queria dizer para você nesta manhã, que em toda e qualquer batalha que nós enfrentemos na nossa vida, se nós ouvirmos a voz do Senhor, se nós ouvirmos o comando do Senhor, se nós buscarmos ao Senhor antes de tudo, antes de tomarmos as nossas decisões, antes de começarmos a agir, nós buscarmos a voz do Senhor, saiba, meu irmão, que a mão do Senhor estará sobre as nossas mãos. Nós não vamos sozinhos. Mas ele dá uma instrução. Ele diz: retesa, pega firme, eu vou te falar algumas coisas, e põe as mãos sobre ele. E vem a instrução. A instrução do profeta foi: retesa o arco. Ele fez assim, tensiona, estica a corda do arco. Depois ele disse: abre a janela para o oriente. Ele obedeceu, abriu. Atira, e ele atirou. Volta para o profeta. E o profeta então agora direciona para ele um caminho, aquilo que nós diríamos uma palavra profética. E ele diz: atira. Eu posso imaginar aquele rei. Aquilo, queridos irmãos, ele não estava na guerra ainda. Aquilo era o que nós chamamos de ato profético. Ato profético. Não estava na hora da guerra ainda, mas ele estava ali. Vai lá, estira aí. Ele estirou, abre a janela, abriu a janela. E aí o profeta diz: atira. Ele atirou. E o profeta proclama a palavra de vitória. E ele diz: flecha da vitória do Senhor. Ato profético. Porque ferirás os ciros em Afeca,
até os consumir. E ele escuta aquela palavra. Mas logo em seguida, queridos irmãos, vem o mais importante, o que eu queria destacar neste momento. Qual foi a ação do rei após a palavra profética? A palavra profética tinha sido qual? Estica, atira, até os consumir. Queridos irmãos, um profeta na casa do Pai faz toda a diferença. Ouvir a voz do profeta faz toda a diferença. Nem sempre a voz do profeta é aquilo que a gente gostaria de ouvir. Mas se o profeta é a voz de Deus na nossa vida, nós precisamos nos submeter à palavra do profeta. Porque através da palavra do profeta, nós vamos experimentar os milagres de Deus. Eu me recordo uma vez, irmãos, nós fomos com o coral da nossa igreja, há anos atrás, para os Estados Unidos. Havia uma palavra profética. Vou levá-los para os Estados Unidos, porque lá vocês farão algo em meu nome. Naquela época, o coral bem grande, e a gente colocou esse desafio para o nosso coral, e foi muito interessante tudo que foi acontecendo. O Senhor confirmou que nós estaríamos indo para lá. Não fazia muito sentido, queridos, porque eu não sei vocês, mas eu amo ouvir os americanos cantando. Parece que a fonética deles, sei lá, quando eles cantam, parece que já está no céu. Já estão os anjos ali cantando junto com eles, né? Eu amo. Mas sei lá, eu acho que eles cantam tão melhor que a gente. Mas o Senhor estava dizendo, vocês vão. E dentro do coral a gente ouviu tudo. Porque nós decretamos, falamos o seguinte, olha, 1 mês de oração, ninguém fala nada, ninguém conversa com o outro, ninguém se comunica. Porque é interessante, quando vem os desafios, é interessante, né? A reação do povo, né? Quando a gente falou, olha, o Senhor está falando no nosso coração, de nós trabalharmos e irmos aos Estados Unidos, porque Deus tem uma palavra no nosso coração, um cântico no nosso coração, que vai transformar vidas lá nos Estados Unidos. Aí eu via de tudo, né? Eu via aquele... Já pensando que ia para os Estados Unidos, né? Eu via aquele outro. Será? E eu já vi aquele outro. Não evangeliza nem o vizinho, vai querer evangelizar os Estados Unidos. A gente viu de tudo, foi muito interessante, né? Mas a gente ficou 1 mês mesmo, sem falar sobre o assunto, e depois de 1 mês, nós conheceríamos a vontade do Senhor de 2 formas. A primeira, nós já tínhamos feito, que era levar para o profeta da casa do Pai, o nosso pastor. Tínhamos levado para ele o projeto, e ele tinha se alegrado, e ele olhou e disse, é de Deus, podem seguir adiante. Uau! Depois disso, pedimos mais uma prova a Deus. Fala, Senhor, nós vimos tudo ali. Nós vimos aqueles que ficaram entusiasmados, aqueles que creram, aqueles que não creram, e aqueles que deram para trás. Mas, se o Senhor quiser que nós trabalhemos nesse sentido, então, que haja unidade. No dia da decisão, ninguém pode dizer assim, mas, não pode acontecer nada. E chegou o dia. E nós então levamos a palavra para o coral e nós dissemos, sem comentários, se você sente que é de Deus, fique de pé. E naquele dia o coral inteiro ficou de pé, inclusive os irmãos que não estavam com tanta fé nisso, ou talvez achando que aquilo se tratava de uma ideia do nosso coração. E foi muito interessante, irmãos, nós trabalhamos durante 2 anos e meio. Fomos para os Estados Unidos, acho que 105 pessoas, 110 pessoas, e ali Deus operou maravilhas. Tantas maravilhas que Deus operou naquele lugar. E eu me lembro de uma vez que nós tínhamos 2 ônibus com os coralistas, né?
E nós tínhamos uma van. Então, sempre eu, a Eda, o Serjão, e nós íamos na frente para as igrejas, para saber onde a gente ia cantar, montar as coisas, etc., preparar o ambiente para o coral chegar. E nós chegamos numa igreja e preparamos tudo, o coral chegou, a gente começou a passar o som, aquilo que muitas vezes vocês veem a gente fazendo antes do culto aqui, e de repente, irmãos, veio algo, o Espírito de Deus começou a se mover, não tinha nenhuma congregação, era só o coral dentro da igreja, o Espírito de Deus começou a se mover, e de repente veio a palavra do Senhor: olha, para tudo, vocês vão agora se espalhar por toda a congregação, e vocês vão começar a orar. E paramos tudo, falou: gente, Deus está dando essa direção, vamos parar tudo, vamos orar. E a gente começou a ficar 2 a 2 orando, e de repente veio um choro muito forte, e nós começamos a chorar naquele lugar, mas a gente não só chorava, mas a gente se abraçava, era um abraço e era um choro tão profundo. E a palavra que Deus tinha dito antes era assim: olha, nós vamos orar e nós vamos dar um abraço um no outro. E eu lembro que eu falei assim para o pessoal: eu não sei se eu entendo muito dessas coisas, mas a palavra que está no meu coração é abraço profético. Então é um abraço profético. Alguém vai olhar: mas o que é isso? Deus está dando essa direção, é um abraço profético. E nós ficamos ali nos abraçando e chorando muito. Acabou aquele momento, o culto começou, o pastor trouxe a palavra naquela manhã, foi poderosa, e quando foi ao término daquela palavra, quando veio a hora do apelo, a igreja começou a se levantar, e a gente começou a ver irmãos indo abraçar irmãos, eles se abraçavam e choravam. Irmãos, nós não sabíamos, mas aquela igreja estava enfrentando um grande problema e uma grande divisão. Irmãos que não falavam com outros irmãos. Irmãos que não se cumprimentavam mais. Não havia mais unidade. Mas naquela manhã, aquela trincheira que te separava caiu por terra. E a igreja começou a se abraçar. Igual aquilo que nós fizemos. Eu lembrei quando eu estava lendo esse texto disso. Jeoás, retesa o arco, abre para o oriente, atira, e ele ficou atirando. Irmãos, você pode pensar o que é fazer isso sem ser na guerra? Não estava acontecendo a guerra naquele momento ali, era um ato profético. Levanta e faz o que eu estou te dizendo, porque aquilo que eu te mostro agora acontecerá amanhã. Mas a palavra profética tinha sido: até os consumir. A ação do rei: toma as flechas, ele tomou, atira contra a terra, mas ele atirou 3 vezes. E eu fiquei impressionada quando esse texto vem e diz assim: o profeta volta indignado, fala com ele indignado. Qual era a palavra profética, meus irmãos? Diga comigo assim: até os consumir. Ih, vocês estão fracos, acho que vocês não estão entendendo. Nós estamos falando de guerra, gente. Nós estamos falando de palavra profética, nós estamos falando de direcionamento, nós estamos falando de posição. Então diz aí, qual era a palavra profética? Olha, se vocês fossem o Jeoás, vocês deviam estar dando 2 flechadas com esse tom da voz de vocês. Vamos lá, vamos fazer um tom de voz. Até consumir. Então vamos lá, qual era a palavra profética? Essa era a palavra. Essa era a direção de Deus. Meus queridos irmãos, não basta ouvirmos a direção de Deus. Nós temos que seguir na direção de Deus. Não basta, meu querido, saber que eu vou ter a vitória. Basta sim, queridos irmãos, eu estar com os meus pés na direção correta, de onde o Senhor trará a vitória sobre a minha vida.
Ele tinha obedecido, ele tinha entendido, ele tinha feito, ele já tinha colocado o arco, já tinha aberto a janela, já tinha tirado. E o Senhor, e o profeta já tinha declarado: flecha de vitória do Senhor. Ele entendeu, flecha de vitória do Senhor. Mas aí vem o mais importante. Agora, de novo, estica o arco. O profeta esticou. Vai para a janela. O profeta foi. Flecha de vitória ao Senhor. Atira. Tum, tum, tum. E ele para. O decreto. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas aos sírios até os consumir. Uma coisa aquele rei não entendeu: não era na força dele, era na força do Senhor. Não era na palavra dele, era na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor tinha sido para aquele rei: você vai atirar até os consumir. Mas, Senhor, ele só não falou quantas vezes eram. O Senhor não falou quantas vezes eram. Mas o Senhor falou que era até consumir. Não eram 3 vezes, o profeta falou. 3 vezes é a tua cabeça. 3 vezes é a tua mente. 3 vezes são os teus planos. Eu disse que você teria que atirar até os consumir. Meus queridos irmãos, aquele rei teria que ficar atirando, até ver o sobrenatural de Deus acontecer ali. Porque ele seria o primeiro a ver o sobrenatural de Deus. Ele enxergaria os sírios derrotados como o profeta de Deus estava enxergando. Mas ele achou que 3 vezes estava bom. Ele não foi até o final daquela jornada. Ele não foi até o final daquela batalha em obediência, seguindo a direção que o profeta estava dando. Quantos irmãos, quantas vezes, irmãos, nós estamos numa batalha. Nós temos o Deus da vitória. O Senhor nos garante a vitória. O Senhor nos levanta. O Senhor diz: vai adiante, eu estarei, as minhas mãos estarão sobre vocês, as minhas mãos estarão sobre as tuas mãos, eu adestrarei as suas mãos para a batalha. Mas quantas vezes, meus irmãos, nós damos 3 passos e nos cansamos. E não temos coragem de prosseguir até ver com os nossos olhos a vitória do Senhor. Nos cansamos no meio do caminho, olhamos para trás, murmuramos. O Senhor nos fala hoje: quando eu te colocar de pé, quando eu te apontar um caminho, quando eu te der uma direção, as minhas mãos vão estar sobre você, você não vai se cansar, mas vá até o fim, até você ver a sua vitória, até você ver o teu inimigo sendo totalmente consumido. Se você está numa batalha nesta manhã, a palavra do Senhor para você é dizer: vai até o final, a minha mão de poder está sobre você. Vai até o final, porque você vai ver o sobrenatural acontecer. Você vai ver o seu inimigo derrotado, consumido, acabou. Deus não fala por falar. Deus fala para renovar a nossa mente. Deus fala para nos ensinar. Deus fala
para nos colocar no posicionamento certo, no lugar certo, com as armas certas e com toda a força que você precisa para vencer. Vem o decreto. Agora você ferirá os Círios 3 vezes. 3 vezes você será vitorioso. Mas não era isso que eu tinha para você. Eu tinha para você consumir o teu inimigo. Não vencê-lo apenas 3 vezes, mas derrotá-lo e consumi-lo. Este era o decreto daquele profeta. Aplicação, irmãos, para a nossa vida. Primeira coisa, reconheça o profeta de Deus na sua vida e busque a orientação. É por isso que Deus tem levantado no nosso meio, queridos irmãos, pastores. É por isso que Deus tem levantado neste lugar um pastor. E todos os outros pastores, todos nós estamos alinhados com este pastor, que tem dado direções para nós, que tem mostrado as batalhas que nós estamos enfrentando, e tem nos falado, é desta forma que nós vamos vencer. Siga a orientação do profeta de Deus. A mão do Senhor estará sobre as suas mãos, quando você for agir nas batalhas da sua vida. Queridos, este assunto é um assunto muito delicado. E não é porque tem havido, o inimigo tem colocado a mão dele no meio disto, para tentar confundir a mente daqueles que são de Deus, que a palavra de Deus deixa de ser verdadeira. Deus levanta um anjo sobre a igreja. Deus levanta um profeta sobre a igreja. E este profeta está aqui, sabe para quê, meus irmãos? Sabe para quê? Para poder orar com você. Para poder ser a voz de Deus na sua vida. Para que você possa ter segurança. Porque você não está sozinho, essa batalha não é só sua. Como nós temos sido afligidos nas nossas vidas. Porque antes de tomarmos decisões, nós não oramos, nós não consultamos o coração de Deus, nós não procuramos ter Deus confirmando a forma certa da gente fazer. A gente pega até muitas vezes um versículo ali, um versículo aqui, para poder dizer assim, é isso que Deus quer para a minha vida. Mas na verdade, não paramos, não ouvimos, não buscamos, não consultamos o coração de Deus, por causa de alguma coisa que se chama ansiedade. Esteja atento. Deus sempre vai te orientar nas batalhas, através da sua palavra. Toda palavra de Deus, ela é inspirada, irmãos, para nos instruir, para nos corrigir, para nos orientar. Deus sempre usará dos seus profetas. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar aos seus profetas. Deus sempre usará os seus profetas para te certificar da direção correta e das estratégias de guerra. Nem sempre a forma que Deus te conduziu na última batalha será a mesma que Ele te conduzirá na próxima. Para Jeoás, o Senhor disse, retesa o arco, vai para a janela, atira. Mas, meus queridos, para Jeosafá, ele disse o seguinte, esta batalha, você não vai ter que pelejar. Se levante, marche, os levitas na frente, e vocês só verão a vitória que eu vou trazer para a vida de vocês. Queridos irmãos, não queira colocar Deus dentro de uma caixa de geladeira. Eu sei que o que se usa é na caixinha de fósforo.
Mas não vou nem falar caixinha de fósforo, vou falar caixinha de geladeira. Eu entraria numa e poderia ficar lá dentro. Você também, se não for muito alto. Eu acho que só uns aí que não entrariam na caixa de geladeira também. Mas a maioria aqui ficava escondido, né, na caixa de uma geladeira. Não queira colocar Deus numa caixa de geladeira. Ele é grande demais. Ele é poderoso demais. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é conselheiro, Ele é o príncipe da paz. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o nosso provedor. Ele é Yahvé, a nossa paz, a nossa luz, a nossa bandeira, a nossa justiça, a nossa provisão. Ele é a nossa inspiração, Ele é a nossa força, Ele é o nosso pastor, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa salvação. Ele não cabe, porque Ele é todo poderoso. Por isso, não fique apoiado na sua última vitória. Deus me deu essa instrução, está vindo da batalha, eu vou fazer do mesmo jeito, não preciso nem consultar o coração de Deus, vou desse jeito, tá bom. Não cometa este engano, porque Deus tem as estratégias certas para cada batalha da nossa vida. Deus tem as estratégias certas para cada batalha da nossa vida. E não é porque Ele fica estudando. Ele está com esse problema. Deixa eu ver como que eu vou conseguir resolver esse problema dela. Não, meus irmãos. Nós pensamos assim. Como que eu resolvo esse problema, Deus? Deus não pensa assim. Sabe como Deus pensa? Como eu vou mostrar a minha grandeza para Meire agora? Como eu vou mostrar a minha grandeza? Como ela vai ver? Como que eu vou dar a ela a oportunidade de ver a minha grandeza? Porque todas as batalhas já foram vencidas em Cristo Jesus. Eu sei disso. Você sabe disso. O problema é quando o problema bate na porta. Só saber, meu irmão, não adianta. Eu tenho que estar dentro do reino do meu Pai. Ouvir a sua voz a cada manhã e sair sabendo que a mão do Senhor está sobre mim. A mão do Senhor está sobre nós. E obedecendo a estratégia daquele momento, cumprindo tudo, não pela força da minha mente, como Jeoás fez, 3 vezes está bom. E o Senhor disse, eu não disse isso. Eu disse, até consumir. Estou cansado, até consumir. Acho que não vai dar certo, até consumir. Meus irmãos, o Senhor poderia ter derrotado os sírios na primeira flecha. Não se tratava do inimigo, porque ele já era derrotado. Se tratava do povo dele. Como ele daria a maior oportunidade daquele povo o conhecer e ver coisas extraordinárias que só Deus poderia fazer. As estratégias de Deus para as batalhas da nossa vida, elas estão ligadas, meus irmãos, ao desejo do coração de Deus, de mostrar que nós somos o seu povo, de que Ele nos ama, de que Ele luta as nossas batalhas, e as estratégias de Deus estão ligadas a passos que você dará para você conhecer o seu Deus mais profundamente. Nem um amém? Nem pelo menos um glória a Deus? Me ajudem, irmãos, me ajudem. Ó, irmão, quando eu ouvi essa palavra do Senhor, eu vibrei e me renovou. Porque, irmãos, eu estou numa batalha de 7 anos aí que não tem sido fácil, não. Não pense que as coisas lá em casa mudaram muito, não.
E dia a dia eu enfrento batalhas. E como eu enfrentei batalhas esses últimos 15 dias, meus irmãos. Muitas. E de repente eu vou procurar o coração de Deus para saber, Pai, o que eu devo levar aos meus irmãos naquele dia. O Senhor falou assim, eu vou dar para você, a bênção vai ser para você. Aleluia. Então, se essa palavra serviu só para o meu coração, glória a Deus, que eu estou forte. Mas como foi lindo eu poder ouvir naquele dia, as minhas mãos estão sobre você, Meire. Atira até consumir o teu inimigo. Permanece, minha filha, fica de pé, continua caminhando, continua na minha direção, continua me amando, continua me adorando, continua se levantando, continua fazendo a minha obra, continua, minha filha, que eu estou com você. Aleluia. E as experiências, irmãos, que nós vamos vivendo nesse caminho, não tem preço. Ontem eu estava fazendo uma visita para uma mãe que tem um filho com diabetes, mas aquela muito difícil, e ela estava comentando comigo, nós estávamos compartilhando as lutas, e depois ela disse, sabe, mas eu tenho experimentado Deus. Quando eu soube do problema do meu filho, o primeiro pensamento foi, eu nunca mais vou ser feliz. Nunca mais eu vou ter tranquilidade na minha vida, nunca mais eu vou ser feliz. E ela estava dizendo, não foi isso. O caminho é árduo. Mas eu tenho tido experiências com meu Deus, que eu não posso voltar e olhar para trás. Aleluia! Esse é o nosso Deus. É um Deus que nos deixa ir para a batalha, para ver a sua glória. É um Deus que nos deixa ir para a batalha, para que nós possamos experimentar o sobrenatural de Deus. Mas o sobrenatural de Deus só é para aqueles que perseverarem e não desistirem e continuarem até o inimigo ser consumido. E quando ele é consumido? Quando você vê a vitória. E aí, meu irmão, minha irmã, não me resta mais nada a não ser te adorar. Simplesmente te adorar. Canta comigo. Simplesmente te adorar. Para te olhar, o meu coração para te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são para te olhar, o meu coração para te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Meu querido irmão, para 2023. Para 2023, o profeta dessa casa deu no mínimo, ouça bem isso, Deus levanta profetas. O profeta desta casa deu no mínimo 3 direções importantes para 2023, para vencermos os nossos inimigos. Deste púlpito tem sido falado, prossiga. Nosso alvo é a estatura de Cristo. Não pense que você está bem total. Prossiga, tem mais, porque o nosso Deus é um Deus de novidade de vidas. Estude a palavra de Deus, se aplique, mergulhe. A igreja tem se mobilizado através disso, nesta visão, através da escola bíblica dominical, do estudo do AME, do SAET. A fonte está jorrando, meu irmão. A igreja está se mobilizando. Mas o que você tem feito em relação a isto? Se você está numa igreja, mas você não crê que o seu pastor
é um profeta de Deus para anunciar a direção que nós devemos ir, você precisa pensar e orar sobre este assunto. E o profeta de Deus tem falado aqui: estatura de Cristo. O profeta tem falado maturidade. Não estacione onde você está. Cresça, amadureça. Porque a herança só é dada ao filho maduro. Há um princípio poderoso, meu irmão. Vida de oração. Vigílias, a igreja tem se mobilizado. Vigílias, pais intercessores, filhos vencedores, oração da madrugada, primícias. O que eu e você temos decidido a respeito disso? A fonte está jorrando. A palavra já foi dada. É desta forma que você vai conseguir a sua vitória. Retesa o arco. Aponta. Atira até consumir. E como tem sido? Famílias fortes, unidas, prontas para o encontro com Cristo. Uma estratégia tremenda que Deus tem dado para uma batalha terrível que nós estamos lutando nos nossos dias. Famílias a rodo sendo destruídas por Satanás. E não tem sido só lá fora. Tem batido nas nossas casas. Quantas famílias destruídas. Quantos casais em grandes problemas. O Senhor está dizendo: a fonte está jorrando. O que você tem feito? Conexão família, fortes, escolhidos. É culto da igreja, meu irmão. É visão. Vou no domingo de manhã. Domingo à noite deixa, que já fui uma vez na igreja, tá bom. Se nós entendêssemos, queridos irmãos, o que é cultuar a Deus, o que é estar diante dEle, o que é beber da fonte, nós estaríamos a todo instante na presença do Senhor e na casa do Senhor, porque aqui tem isso aqui, nós somos fortalecidos. Olha para a pessoa que está do teu lado, esse irmão que está do teu lado te fortalece. É diferente. E neste ano o Senhor tem dito: a entrada no reino. Queridos irmãos, isso não aconteceu hoje. Desde setembro, outubro do ano passado, que os pastores desta igreja têm se reunido com o pastor Roberto e estudado a palavra. E nós estamos tentando entender o que Deus está direcionando o povo. Porque a palavra dele é desta forma que nós vamos caminhar este ano. Desde setembro do ano passado, quando talvez vocês não sabiam que nada estava acontecendo, já os pastores dessa igreja estavam se alinhando, meus irmãos. Porque isso não é programação. Se você continuar vendo isso como programação, você vai estar aqui seco. Porque não é só eu estar presente, é o meu coração arder por isso. É o meu coração arder por vidas. É o meu coração arder pela instrução do meu Deus, porque sem Ele eu nada posso fazer. O nosso coração está alinhado como igreja. Você não vai vencer, porque você vai dizer: Deus cuida da sua família. Nós vamos vencer, queridos, quando cheios da palavra, cheios do Espírito de Deus. Alegres na casa do Senhor. Nós cheios do Espírito Santo pudermos olhar para uma pessoa que está caída. E eu não vou dizer para ela: olha, eu conheço um Deus que fez por mim, vai fazer por você. Mas cheios do Espírito Santo, a gente puder olhar e a gente puder ver o reino das trevas. Pegar o nosso arco, esticar
tirar até destruir. Esta é uma visão do céu. Não é por força, diz a palavra, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Há uma palavra profética para este lugar. A fonte está jorrando. O que eu e você vamos fazer? A mudança não se dá porque eu sei que está acontecendo isso. A mudança se dá quando eu entro nisto, para que isso seja verdade na minha vida. Termino essa palavra dizendo: a entrada no reino é muito diferente, queridos. Isso tem mexido com o nosso coração, isso tem mexido com o meu coração, isso tem me impulsionado, meus irmãos, porque eu não quero conhecer apenas o reino, eu quero estar dentro do reino. Conhecer o reino é saber que Deus dá paz no meio da tribulação. Entrar no reino é ter paz no coração no meio da tribulação. Fique de pé, vamos orar. Pai, o recado está dado. Agora eu clamo, Senhor, pelo Espírito de vida sobre os meus irmãos. A palavra profética para este ano foi dada, meu Deus. A entrada no reino. Deus, que tenhamos ouvidos para ouvir, Senhor. Que possamos ouvir as estratégias que o Senhor está dando. Que possamos, ó Deus, entrar nessas estratégias. Não por causa de uma programação, porque não se trata disso, Deus. Mas que nós possamos entrar como igreja que ouve a voz de Deus e que vai agir mediante a voz de Deus. Eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, cada irmão meu que está aqui. Somos iguais, estamos juntos, todos nós merecemos da Tua graça e deste poder. Vem Espírito de vida agora, agora. E se você quer esse Espírito Santo na sua vida, levanta a tua mão e balança. Eu sou o alvo, Espírito Santo. Eu quero, eu preciso. Levanta a sua mão com força, meu irmão. Não é uma atitude qualquer, esse é um ato profético nessa manhã. Não levante apenas, mas abane e diga: eu, Espírito Santo, no meio desta multidão, o meu coração clama por Ti. Eu tenho desejo de Ti, Senhor. A minha alma precisa de Ti. Eu estou aqui, Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus, só Tu podes fazer e Tu farás, porque o Senhor fala e o Senhor cumpre. Aleluia. Amém.